Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Log Talks, o podcast de logística da Enfios. Este é o 4º episódio dessa 6ª temporada. Se você não viu os anteriores, nós teremos aqui na legenda o link para que você possa ver os episódios anteriores, onde nós já falamos sobre inteligência artificial aplicada na logística, dores e desafios do setor e muito mais. Nesse 4º episódio, nós vamos falar sobre logística, tecnologia e capacitação, e eu estou novamente com os convidados dessa temporada, Rodrigo Rufka, gerente de marketing Latam da Enfios, e Isabel Cardial, que é fundadora e CEO da Ciclo Academy. Muito obrigada pela presença de vocês aqui nessa temporada. Nosso último episódio, já falamos de várias coisas, já rendeu bastante. Se você não viu, veja aqui os links e assista. Ou ouça na sua plataforma favorita. Isabel, queria começar com você. Como você vê a aplicação de novas tecnologias dentro das operações das empresas aqui no Brasil e quais são os desafios para a implementação de IA dentro do supply chain? Você teria exemplos ou cases que você tenha visto aí ou já tenha até apresentado nos eventos da Ciclo Academy? Sim. A gente tem, inclusive, como eu já disse nos outros episódios, nós tivemos uma pesquisa, né, que fomentou qual que era o nível de utilização de tecnologias IA dentro do supply chain. E ficou bem marcado que nos últimos 5 anos a gente já tem algum tipo de tecnologia dentro do supply chain em todas as frentes. Então isso é um bom avanço para os últimos 5 anos. Acho que a pandemia fez, como a gente colocou, né, que a pandemia fez a gente impulsionar tudo isso. Então, muita coisa que estava guardada de projetos na área de tecnologia acabaram avançando e a gente vê as empresas mais maduras, com uma jornada mais madura nas tecnologias tradicionais. Então, isso já faz parte do processo. Claro que ainda se utilizam muito de outros tipos de controles, ainda posiciona como não sendo o mundo ideal, porque são as planilhas no Excel, existe ainda uma grande massa crítica de utilização sobre isso. Acho que nessa pesquisa tem até um número que é 55%, então ainda é um número muito grande, mas já foi pior. Então a gente já tem uma boa evolução. E aí, com relação à implementação de IA, eu acho que dentro desses últimos 2 anos, que nós trouxemos vários cases falando sobre IA, a gente tem, obviamente, evoluções diferentes, gente que já tem uma maturidade, quando a gente fala até de generativo, que já estão aplicando fortemente, por exemplo, na área de planejamento de demanda, em gestão de dados, para você realmente crescer exponencialmente todo esse trabalho de previsibilidade. E a gente tem, então, um entendimento que ainda existe muito em termos de falta de conhecimento, tanto do que as tecnologias podem trazer de benefícios e potencializar os negócios, mas também como implementar. Eu acho que existe ainda um grande desconhecimento. Não só das tecnologias, mas de quantidades de tecnologias. ChatGPT é uma delas, mas existem uma infinidade, né, de IAs, né? E o que elas podem trazer para o negócio. Então, acho que é uma grande discussão, acho que é um dos próximos passos mesmo, de entender onde aplicar, onde trazer bons resultados. E acho que um ponto de grande avanço que a gente viu já em nossos cases é trazer os executivos da área de tecnologia para dentro da área de supply chain. Então, os executivos não são mais, a área de tecnologia não é mais um prestador de serviço, ele faz parte do time, né? Então, se cria soluções para pensar numa cadeia de suprimentos muito mais fluida, com uma inteligência aportada dentro dessa área. Então, a gente vê, a gente trouxe um case, inclusive, do setor automotivo, que é muito interessante, falando sobre os prompts, que existia na engenharia de prompts, engenheiro de prompts, e que eles podiam, ele trouxe esse exemplo, inclusive, como que ele criou um prompt para você conseguir ter uma melhoria na gestão de estoque e que a própria IA melhorava esse prompt de acordo com que os dados que foram imputados lá e que a equipe já estava engajada para que, ou seja, já era uma maturidade inicial, né, pensando, mas a gente tem outras tecnologias que estão muito fortes. Nessa pesquisa a gente viu que
a grande utilização de novas tecnologias é em machine learning, acho que tem um número maior em termos de machine learning, analytics, fortemente. Então, a gente vê já outras áreas, além dos tradicionais WMS, TMS, que isso não tem mais nem como não ficar, Não né? tem como não ter, considerar, né? Não considerar. As torres de controles que trazem essa visibilidade, deixa de ser só transporte, trazem uma visibilidade end-to-end. E aí você vê mais uma maturidade, segunda fase, né, já de implementações de torres de controles que gerem toda essa massa de dados. Uhum, perfeito. E, Rodrigo, como você vê que a tecnologia poderia ampliar a visibilidade e a transparência da cadeia de suprimentos e que benefícios isso pode trazer na tomada de decisão? Tá, eu vou utilizar, por exemplo, a Infos, tá? Como um case, né? Nós estamos trabalhando junto ali com o time de produtos ali, né? A evolução do WMS, né? De todas essas soluções aí para esse mercado. E recentemente a gente, né, discutindo essa evolução, o pessoal apresentando, eles mostraram hoje uma condição, né, do produto que ele tem a questão de escalar sem a necessidade de iniciar um novo projeto, né? O que isso significa? Hoje você pode implementar uma das nossas soluções, né? E ela é dividida aí por diferentes camadas e estar atento a questão de evolução econômica do futuro e qualquer mudança mais radical que aconteça na empresa, essa tecnologia ela consegue se adaptar sem a necessidade de uma nova aquisição de tecnologia, simplesmente atualizando essa questão de camada. Isso a gente traz uma evolução em termos de custo e em termos de tempo para o cliente. E quando isso volta para o gestor, né, para as tomadas de decisão, né, a gente consegue entregar de uma forma mais robusta, né, toda essa. A gente consegue, até utilizando um pouquinho de inteligência artificial, inteligência de mercado, a gente consegue mostrar toda essa tendência a entregar as informações para uma tomada de decisão bem assertiva. Então a gente está caminhando para isso, para que a tecnologia ela se adapte de uma forma mais rápida, mais eficaz e com menor custo para o cliente. Perfeito. Bom, já que você já está aqui falando, vou emendar a próxima pergunta aqui para você. Qual seria a importância da integração nos diferentes elos da cadeia de suprimentos para a criação de um ecossistema logístico? Para que seja mais produtivo, enfim. O que as empresas precisam fazer para construir cadeias cada vez mais conectadas? Olha, essa é uma excelente pergunta, Vânia. Eu acho que a gente não foge da visibilidade ponta a ponta, né? Então hoje quando você tem soluções, né, sistêmicas, tecnologia, que você pode pegar o produto, né, desde o fabricante, né, a movimentação dele para o centro de distribuição, né, se tiver algum pedido, ele vai para a questão de transporte logístico. Então se a gente tiver uma visualização de ponta a ponta, sabendo tudo que está acontecendo com isso, com essa carga, eu acho que a gente tem um ganho expressivo, tá? Além disso, a eficiência operacional. Então eu coloco aqui tempo, retrabalho, mais fluidez. Então, quando você se torna mais assertivo nesse campo, no dia a dia, tudo se torna mais prático, né? Mais rentável, mais rápido, né? Aí, por fim, eu coloquei aqui sinergia entre os silos, né? O que seria a sinergia entre os silos? Hoje a gente tem muitos silos dentro de empresas e dentro de todo esse processo, onde cada silo tem o seu começo, meio e fim. E daí você põe na esteira, passa para outro silo, começo, meio e fim. Então, se a gente tiver, por mais que a gente tenha essas divisões, mas se a gente tiver uma sinergia, eu acho que a gente tem essa evolução que a gente precisa. Perfeito. E, Isabel, quais são as tendências que você está observando ali para os próximos anos no setor de logística? Essa pergunta vale milhões. Acho que é uma grande dúvida, obviamente, do que acho que como a gente viveu tantas mudanças, né, prever o que a gente vai ter de tendências futuras, assim, mesmo que seja nos próximos 5 anos, que é médio prazo,
Mas, de imediato, pelo que nós vimos já nos nossos eventos, inclusive o último foi falando sobre estratégias rumo a 2030, como você está construindo, aproveitando uma agenda ESG, a gente percebe que as cadeias precisam ser cada vez mais elásticas, né, flexíveis, para que ela possa se adaptar a essas mudanças que podem acontecer a qualquer momento. A gente não sabe o que pode acontecer, então trazer essas cadeias cada vez mais resilientes. Outro ponto é a questão, obviamente, da IA generativa, esse desconhecimento hoje que existe, mas já existem jornadas já acontecendo, incipientes em alguns casos, mas já vê alguns exemplos muito interessantes, e isso acho que é um fato. Acho que a IA generativa vai ser aplicada fortemente na área de supply chain, logística, na área de compras, como já está acontecendo. Eu não tenho ideia da dimensão, mas de que isso, onde deve ir, mas eu sei que vai ser realmente para trazer muito mais produtividade e potencializar aí os negócios. Um outro ponto, eu acho que é a questão do ESG, né? O ESG, esse cumprimento da agenda da ESG para até 2030, está realmente mexendo com as empresas, essa busca para se adaptar, né, e construir passo a passo processos, tecnologias e pessoas dentro dessa agenda para remodelar o negócio. Acho que é um ponto de que ainda deve continuar e perdurar. E acho que o outro ponto importantíssimo é a questão da valorização do fator humano. Acho que esse é um dos pontos que vão ser muito olhados, porque acho que a tecnologia está aí, a IA está aí, tudo está acontecendo, mas quem realmente faz acontecer, né, um ponto de impacto real são as pessoas e todas essas tecnologias. Então, ter pessoas mais preparadas, capacitadas, com esses skills para essa nova revolução que deve vir. E a única certeza que a gente tem é isso. Eu acho que vão vir mudanças novas. Então, acho que são grandes tendências que eu vejo hoje, né, para agora, 2026, muito rapidamente. Mas, obviamente, que pensando até 2030, eu acho que a gente percebe que, acompanhando uma reforma tributária que a gente colocou no último, do que deve acontecer real em 2032, então, existe agora um momento de preparação. Então, isso mexe também fortemente. Eu não tenho ideia de quanto que isso deve mexer no mercado e como que deve se movimentar, mas vai mexer com certeza. Com certeza vai. Tecnologia, processos, malha, né, fornecedores. Então, tem muita coisa que já promete vir e que a gente deve se preparar de uma forma mais orquestrada para absorver isso. Até pegando um gancho, Isabel, que você comentou da IA, né, desse crescimento, nós fizemos um evento recente na Infios, né, e a gente chamou a NVIDIA para participar, para fazer uma palestra para a gente. Referência, né? E foi, acho que o diretor comercial lá, o Marcel, um cara super gentil, conversou com a gente, fez uma apresentação. E ele mostrou todas as revoluções que aconteceram no mundo, né? Desde ali da Revolução Industrial, as curvas, né? Revolução de internet, a questão da digitalização e a IA. E a IA tem a curva mais acentuada se comparada com todas as outras. Então é o que torna isso um pouco assustador, né? A velocidade com que a coisa ela acontece, evolui e é implementada. Bom, Rodrigo, e já que você já está falando aí, a gente está falando de IA, de transformações, como transformar a logística de um simples meio para, né, um simples meio entre aspas, para ninguém, né, não ouvirmos críticas aqui, sermos cancelados. Nós valorizamos a logística, obviamente, mas o que nós queremos é como mudar, assim, de um simples meio para mover produtos em um motor ativo e estratégico, usando tecnologia e capacitação como catalisadores. Olha, essa última pergunta aqui, ela faz um resumo de tudo que a gente conversou, Sim. tá? Eu acho que a tecnologia como cérebro da operação, ela não faz tudo sozinha. E a gente sabe que hoje existe muita resistência à questão cultural, mas eu acho que a tecnologia chegando no centro, né, estratégico dessa operação, eu acho que tudo flui de uma forma melhor. Uma questão que a Isa acabou de colocar aqui, que é a capacitação. Não adianta a gente ter uma evolução rápida, uma curva muito, muito acentuada de tecnologia, de inteligência artificial, se a questão humana não conseguir acompanhar. Então a gente também precisa ter essa noção como empresa, né, como profissional,
de que a gente precisa acompanhar, a gente precisa dar esse passo, né? Logística conectada ao negócio, né? Eu falei, acho que na minha última pergunta, a questão dos silos, né? Começo, meio e fim. Então, se eu tiver a logística conectada no negócio, eu acho que a gente tende a só evoluir, andar para frente. E já coloquei aqui nessa resposta, mas a questão cultural, resistência, que eu acho que é o que a gente precisa trabalhar internamente, dentro das empresas, nós mesmos como profissionais, né? Eu acho que existe ainda muita resistência. Então, eu acho que é um ponto que a gente precisa ficar atento. Bom, pegando como um gancho, porque nós já estamos aqui no quase indo para o final deste episódio, o futurista Ian B. Craft, ele falou que em um evento recentemente, esse ano, começo deste ano, um evento de inovação, que adaptabilidade vai ser a palavra do século, justamente pela necessidade das pessoas precisarem se preparar para trabalhar com a tecnologia, tendo a IA como seu principal aliado. Então, o que vocês deixariam aqui, diante de tudo que nós conversamos aqui, qual a mensagem que vocês deixariam para as lideranças, ou mesmo as pessoas, né? Todo mundo que está ali no mercado, que ainda tem uma certa resistência a essa transformação digital. Qual o recado que vocês deixariam aqui para a nossa audiência? Começando por você, Isabel. Olha, pergunta boa. E concordo com ele que a adaptabilidade é realmente acho que começou desde os primórdios, né? Desde o ser humano, quer dizer, se adaptar ao meio, né, em que convive para poder sobreviver. Ponto. E eu acho que, falando um pouquinho da pergunta anterior que o Rodrigo respondeu, né, e que você colocou muito bem no início, sobre a questão do protagonismo da área de logística, da área de operações para o negócio, eu acho que também ter essa visão, né, da importância da área de logística, da cadeia de valor para o ser humano, né, para o negócio, para os negócios, é extremamente importante, porque você entende o quão importante é o seu papel, né, para suprir o mercado aí e se preparar para isso. Então, acho que é essa busca de entendimento que nós, as áreas de supply chain e logística, a gente até trouxe em vários cases, que mudar esse mindset de que a gente é o meio, que a gente realmente está à frente, a gente é um dos protagonistas, exatamente, né, para trazer os negócios à frente, competitivo. A gente vê o e-commerce, que você tanto colocou, né, que o e-commerce, se você não, praticamente o negócio é logística, né? Exatamente. Se não tiver uma maturidade, uma jornada realmente eficaz, que atenda na velocidade, no preço, nas condições que o consumidor quer, você não sobrevive. Então, assim, quando você entende a importância, você entende seu valor dentro desse processo, aí eu acho que fica fácil se adaptar a essas necessidades de mercado. Eu acho que a Isabel colocou muito bem, né? Então, o que eu falaria, né, com relação à tua pergunta, até usando o exemplo que eu coloquei recente, né, nós já passamos por diversas rupturas, né? Falei da Revolução Industrial, falei da questão da internet, falei da digitalização. Então eu acho que essa é mais uma. E hoje a gente não consegue se ver sem essa evolução que acabou sendo necessária para que a gente chegasse na condição atual, né? Então eu acho que a história diz, né, que a gente está sendo disruptivo às vezes, mas é justamente, acho que em algum momento dessa temporada, a Isabel comentou aqui, né, que a gente sai de uma zona de conforto, a gente se expande e depois a gente não volta mais no padrão anterior. Então, eu acho que essa é a mensagem final, né? Eu acho que a gente acreditar, ter essa evolução e realmente chegar numa condição melhor do que antes, né? Falando em termos de tecnologia. Tá aberto para o novo. E buscar conhecimento, ter a sede do saber, né? Eu acho que te leva, quem é curioso, quem busca, né, informação, quem não se conforma com aquilo que é imposto, né? Eu acho que realmente traz muito benefício, né? Você vai sempre buscar melhor, ser melhor. Exatamente. Né? Eu acho que é o ponto desse episódio todo, de que trazer uma cadeia de suprimentos melhor,
É isso. Você partir de atitudes de líderes nessa área de supply chain que é tão importante. Perfeito, muito obrigada, foi ótimo. Terminamos aqui com uma mensagem inspiradora. Muito obrigada, Isabel Cardial, CEO e fundadora da Ciclo Academy. Rodrigo Rufka, gerente de marketing Latam da Infios. Foi ótimo ter vocês aqui nessa 6ª temporada. Muito obrigada a você também que está nos acompanhando. Está chegando aqui agora, não conhece ainda, então assim, convido para que você veja as temporadas anteriores. Esse é o último episódio desta temporada, que é a 6ª. Teremos novos episódios e uma nova temporada em breve. E você também pode nos ajudar. Tem algum assunto que você gostaria? Tem um tema que você gostaria que a gente abordasse aqui? Então, por favor, deixe aqui nos comentários e indique também aí aos seus amigos, indique a quem está aí gostaria de saber mais sobre o mercado de supply chain, de logística, principalmente agora nesse momento de tanta transformação digital. É isso. Esperamos vocês na próxima temporada. Até lá.